Deus seja louvado, seu nome engrandecido. Glória a Jesus, glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Um Feliz Natal a todos. O privilégio de poder estar compartilhando a palavra de Deus com você aqui nessa manhã. E eu quero te fazer refletir sobre o sentido do Natal. O sentido do nascimento do Deus encarnado, do Deus vivo. Qual foi o propósito desse grande milagre que nós celebramos nessa noite, no dia de amanhã? Por que que Jesus fez isso? Por que que Deus planejou assim? Qual é o propósito disso tudo? E eu quero te convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao versículo 3. Isaías 61, de 1 ao 3. O grande propósito, a grande missão de Jesus que ele veio cumprir foi a obra da salvação. Essa obra que tocou, transformou a minha vida, a sua vida. Nós estamos aqui por causa disso. Por causa dessa grande obra, desse grande propósito de Deus em enviar Jesus ao mundo. Mas o texto de Isaías 61 vai nos apontar sobre esse propósito de Deus, esse sentido do Natal, que dá sentido para a minha e para a sua vida. Jesus, ele citou essa profecia no início do seu ministério. Ele estava começando a ficar conhecido na Galileia, onde ele desenvolveu o seu ministério. Ele volta para a sua cidade natal, Nazaré, e num sábado ele vai na sinagoga, como era costume de todo judeu. E quando é dado a ele a oportunidade de ler um dos pergaminhos do Antigo Testamento, é exatamente o texto de Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3, que ele lê naquela ocasião. E esse texto define a missão, o propósito, o sentido do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Rei. Eu quero ler com você, mas eu quero que você deguste esse texto junto comigo. Ele é precioso demais. Por que que Deus se fez homem e habitou entre nós com uma missão: restaurar você. Restaurar você aos propósitos pelo qual Deus te criou. Restaurar o mundo ao propósito original pelo qual Deus o criou. E para nos dar propósito de vida, quando nós olhamos para Jesus, seguir a Jesus, nos dá propósito de vida, nos dá brilho no olhar, porque é isso que eu olho para a vida de Jesus e eu me inspiro. Porque Jesus é o Deus encarnado que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para cumprir todo o bom propósito de Deus na sua vida. Leia comigo. Qual foi o sentido pelo qual Jesus nasceu? Esse dia que celebramos. E como eu quero que o Espírito Santo te toque nessa manhã, para que você torne esse texto pessoal. Você se aproprie dessa mensagem, dessa missão, desse sentido que veio alcançar você. Veio alcançar você que está aí nos acompanhando pela internet. O propósito, o sentido da vida de Jesus. O texto da palavra nos diz assim, eu vou ler o verso 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Verso 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Aleluia. Esse é o propósito do Natal. Esse é o sentido pelo qual Jesus nasceu, para te mostrar que Deus tem um propósito maior na sua vida. Ele tem um plano. E para que ele pudesse fazer tudo isso que esse texto diz: cuidar, libertar, curar, salvar. Esse é o sentido do Natal. Esse é o sentido da vida de Jesus. Talvez você, como eu, você teve um ano difícil em 2023.
Só para a gente se solidarizar aqui, quantos aqui consideram que 2023 foi um ano difícil para você? Levanta uma das suas mãos. Fica com a mão erguida, olha ao seu lado e veja que não foi só você, tá? 1 Pedro 5, 9 vai dizer: permaneça firme, porque os seus irmãos estão passando pelas mesmas tribulações que você. Muitos aqui tiveram um ano difícil em 2023. Eu considero que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas sabe como é bom eu poder me deparar com esse texto da palavra de Deus e eu saber que eu tenho um Jesus que está aqui presente. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vivo está e Ele pode cuidar de mim, Ele pode me consolar, Ele pode restaurar a minha alegria, Ele pode dar salvação, Ele pode fazer tudo isso. Esse foi o propósito pelo qual Ele nasceu. Nós estamos aqui celebrando esse grande propósito do Natal. Aleluia, Deus seja louvado. Jesus, Ele nasceu para restaurar a imagem de Deus em você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há algo no ser humano que é diferente de toda outra criação, porque existe essa imagem, essa semelhança, esse sopro da vida em mim e em você. Que Deus colocou em cada um, cada bebezinho que foi apresentado. Cada ser humano que nasce com esse DNA, com essa marca de Deus, que nada pode apagar. O pecado tenta desconfigurar essa imagem, essa semelhança de Deus em nós, mas ela não pode ser apagada. Ela está naquele brilho no olhar. Quando você olha no olho de alguém, você fala: Feliz Natal, Deus te abençoe, um abençoado ano novo. Aquela marca da semelhança, da imagem de Deus está lá naquela pessoa. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de lembrar quando eu estou fazendo evangelismo no Parolim. Além de ser pastor aqui na sede também, servir a igreja na área de discipulado, eu também sou pastor do campus Parolim. Um lugar, uma região bem pertinho aqui do centro. Se você está nos visitando, não conhece bem Curitiba, é uma região bem pertinho aqui do centro da cidade. Nós temos um campus da nossa igreja ali. E uma das coisas que eu gosto, principalmente quando nós vamos nas visitas aos moradores de rua, nas quintas à noite, ou quando nós entramos nos mocós do Parolim, nas terças-feiras, nas sextas-feiras, eu gosto tanto de olhar no olho daquelas pessoas que estão, muitas vezes, literalmente, desconfiguradas por causa do pecado, por causa das consequências do pecado. E eu gosto de lembrar: ei, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há uma centelha de esperança que Deus colocou aí. Nada pode apagar. O diabo não pode apagar isso. E você pode ser restituído por Deus. É um milagre, sempre. Mas você pode ser restaurado a essa imagem e semelhança de Deus. É por isso que Jesus nasceu. É por isso que Ele viveu, mostrar: eu quero restaurar todo homem e mulher à semelhança, à imagem de Deus. Esse é o propósito de Jesus. Por isso Ele viveu, morreu e ressuscitou. Para mostrar que nós somos imagem e semelhança de Deus e restaurar essa imagem de Deus em nós. Lá no Parolim nós ficamos muito felizes na semana passada, foi a nossa cantada de Natal. E eu ouvi um testemunho aqui na sede, há 2 semanas atrás. Se você estava no culto de domingo à noite, culto que foi um especial da nossa ação social da igreja, da BASC, houve um dos testemunhos da Cristolândia, que é o testemunho do Gabriel. Ele deu um testemunho aqui durante o culto. E depois do culto ali, eu não sabia disso, mas depois do culto o pastor Eliel me procurou e falou assim: você sabia que o Gabriel foi resgatado na nossa Portas Abertas lá no Parolim? Você sabia que em março ele foi resgatado lá no Parolim e depois de 9 meses ele está quase pronto para ser reabilitado e para sair do seu ciclo de tratamento ali na Cristolândia? Eu fiquei surpreso. E depois, durante a semana, eu descobri que tinha mais uma mulher que foi acolhida ali no Parolim durante esse ano, a Suliana, e ela está na Casa Feminina. E eles dois foram acolhidos ali em março no Parolim, no evento que nós fazemos para acolher moradores de rua, dar a eles uma oportunidade para que eles possam se internar, serem tratados. E ali eles aceitaram o compromisso, o desafio com Jesus nesse ano, de restauração. De surpresa, eu levei, no espetáculo de Natal, eu levei eles dois lá no Parolim. E eles foram a mensagem viva do Natal. Nós fizemos um espetáculo que fala de uma comunidade que voltou a sonhar. E Gabriel e Suliana foram os pregadores daquela noite ali, daquela tarde, falando assim: Jesus transformou a minha vida.
Ele restituiu a imagem e semelhança de Deus em mim. Ele me restaurou. E foi lindo de ver a atenção da igreja, da comunidade de Parolim, ouvindo aqueles testemunhos. Porque, irmãos, Deus pode fazer. Deus quer fazer. Mas Ele quer fazer junto com você. Ele quer restaurar a sua vida. É uma esperança viva que nós estamos pregando aqui. Tem uma música, uma canção recente que diz: Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não é nem mais um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e no céu não ficará para sempre. Voltará para nos buscar. Essa é a esperança do Natal. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para dizer: eu quero restaurar você. Eu quero restaurar os propósitos de Deus em você. Talvez a gente maqueia a dor, o vazio, tenta com dinheiro, tenta com bens, tenta com maquiagens. Aquilo que muitas vezes no Parolim está exposto, toda a degradação do pecado, às vezes a gente tenta encobertar com essas coisas, mas o vazio continua lá. Só Jesus pode dar a gente a restauração da vida, do propósito, da esperança que nós precisamos tanto. Esse texto de Isaías 61, ele continua com uma figura de linguagem muito forte para o povo judeu, mas que se perdeu para nós se nós não entendermos essa linguagem. Ali no versículo 2, o texto diz que Jesus veio proclamar o ano da bondade, ou o ano aceitável do Senhor, e a referência aqui é o ano do jubileu. Esse ano do jubileu foi uma ordem, está lá nas leis do povo judeu, e ele era um ano que deveria ser celebrado, como o nome ali nos orienta, a cada 50 anos, deveria ter um ano de celebração. O povo judeu ele foi ensinado a se organizar a cada semana um dia de descanso. A cada 7 anos, um ano de descanso para a terra. E a cada ciclo de 7 anos, 49, no próximo ano, era o ano do jubileu. E esse ano do jubileu, ele era uma marca para cada geração. Porque o que deveria acontecer nesse ano é que todos aqueles que perderam suas terras, perderam suas propriedades, passaram por calamidades durante aqueles 50 anos, famílias que perderam, que tiveram que vender por crises sociais, econômicas, naquele ano de jubileu, a lei previa que essas terras seriam restituídas. Se alguém, por algum motivo, teve que ser vendido como escravo para pagar uma dívida ou para alguma situação, alguma calamidade que aconteceu, nesse ano de jubileu, aquele homem, aquela mulher ou aquela família deveria ser colocada em plena liberdade. Essa era uma boa notícia. Você pode imaginar um ciclo dessa reestruturação social e econômica que Deus planejou para o seu povo. Mas como há a ganância, como há o pecado na vida do homem, o povo de Israel ele nunca conseguiu de forma plena celebrar o ano de jubileu. Está lá, previsto no livro de Levítico, mas nunca conseguiu se celebrar de forma plena. E aí chega Jesus, e ele fala que ele veio instaurar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Porque com Jesus, quando nós nos encontramos, e lembra que o propósito do Natal foi restaurar, foi libertar você, cuidar de você, tirar os oprimidos, tirar as algemas. Ele veio colocar você em liberdade. Não é uma mensagem maravilhosa, irmãos? É essa mensagem que perpassa por toda a Bíblia. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele fala do nascimento, novo nascimento. É preciso nascer de novo. Ou que ele é naquela festa dos judeus, ele fala: eu sou a água da vida, aquele que vier a mim, de forma alguma terá sede. Esse é o Jesus. Paulo, se apropriando dessa mensagem, ele fala: aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. É a mesma mensagem, é a mensagem do ano do jubileu, que Jesus fala: comigo eu posso fazer tudo novo. Tudo novo. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem de esperança que nós temos a pregar. Essa é a mensagem. Jesus chegou, e onde há alguém oprimido, onde há alguém quebrado, onde há alguém destruído, ali pode começar a haver vida, esperança, paz, libertação novamente. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que nós estamos celebrando. Eu gostaria muito que você saísse daqui com 3 presentes essa manhã.
Porque esse texto, no versículo 3, ele nos apresenta uma linguagem, uma figura, que se você parar um pouquinho para pensar, eu tenho certeza que você vai ficar refletindo sobre isso na noite de Natal, amanhã. Porque é lindíssima essa figura aqui de Isaías 61:3. O texto nos diz assim, que ele veio. E ele veio para aqueles que andavam tristes, consolar todos aqueles. E ele veio fazer 3 coisas, 3 presentes. No aniversário de Jesus, quem recebe presente somos nós. Como é bonito isso, né? Um Deus tão gracioso, tão maravilhoso, que nos presenteia com a sua salvação, com a sua graça, com o seu amor, todos os dias, irmãos. Mas aqui estão 3 símbolos visíveis dessa graça, dessa salvação, dessa restauração que Deus quer fazer na minha vida e na sua, nesse Natal. A palavra de Deus vai nos dizer ali no verso 3, que Ele quer colocar uma coroa ao invés de cinzas. Você pode imaginar isso? Talvez você está chegando no final do ano esmiuçado, só o pau da gaita, só o pó da gaita, como a gente fala, né? Cansadinho, não é? Talvez você está chegando em luto. Talvez você está chegando, perdeu uma pessoa que estava com você no Natal passado e não está nesse ano. E isso traz tristeza no seu coração. Como é que eu vou celebrar essa noite? Como é que eu vou celebrar amanhã? Só Jesus, e só Ele, pode fazer isso. Tirar as cinzas, que era um sinal de luto do povo de Israel, e colocar uma coroa de filho e de filha do rei na tua cabeça. Jesus hoje quer te lembrar que Ele te fez, Ele te criou com um propósito de ser filha e filho do Criador. Esse é o propósito de Deus. Ele veio restaurar esse propósito. E se você aceita Jesus de todo o seu coração, rende a sua vida a Ele, Ele quer sim colocar uma coroa maravilhosa na sua cabeça, como filho, como filha de Deus. Como eu quero que você saia essa manhã aqui com esse presente. Que você saia daqui com uma coroa ao invés de cinzas. Você entrou com cinzas. Você está nos escutando pela internet e tem esse momento de luto, que é real, dói. Nós precisamos passar, todos nós passamos por momentos de lutos e de perdas. Mas só Jesus pode fazer, trocar nesse Natal as cinzas por uma coroa maravilhosa na sua cabeça e te lembrar, ei, você pertence a mim. Você tem um propósito, o seu propósito não acabou, o seu propósito continua, permanece. Que coisa linda foi esse espetáculo de Natal que nós vemos como igreja, o Natal Aleluia, né? Quantos aqui já vieram assistir o espetáculo de Natal? Levanta a mão. Olha só, tem gente que ainda não veio. Tem mais uma oportunidade hoje à noite, 18 horas. Eu não vou dar muito spoiler, porque teve muita gente que não veio. Talvez você se anime para vir hoje às 18 horas. Mas como é bonito ver quando Deus restitui o propósito de vida. Quando Ele restaura sonhos, propósitos que ficaram talvez na infância, na adolescência, na juventude, ficaram na fase da vida adulta, mas Deus é o dono do tempo. Ele é aquele que pode restaurar a sua vida, colocar você de pé, te dar uma coroa, e não só isso, olha segundo presente. A Bíblia vai dizer que Jesus ele quer colocar sobre a sua cabeça o óleo da alegria, tirar o pranto e colocar o óleo da alegria. Está lá no verso 3. Ao invés de pranto, óleo de alegria. Pranto é aquela dor, aquele choro que não passa. É aquela dor da alma. Já acabaram as lágrimas, já acabou, até a situação já se passou, mas aquela dor continua. Continua te sufocando por dentro. Quem é que pode resolver isso? Não tem ser humano nessa terra que possa resolver muitas vezes esse pranto da alma. Não tem psicólogo, não tem pastor como pessoa que possa. Mas nós conhecemos um, está entre nós, está sendo exaltado essa manhã, que pode derramar um óleo de alegria sobre a sua cabeça. Mesmo sem motivos, talvez você não tenha motivos para se alegrar. Talvez você não tenha essa manhã condições de colocar um sorriso no rosto. Mas eu estou falando de uma alegria milagrosa, eu não estou falando de uma alegria superficial. Eu estou falando daquela alegria de Filipenses, que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. É possível ter paz, ter alegria, mesmo em meio a momentos difíceis, a noites escuras. É possível. Por quê? Jesus pode derramar o óleo da alegria sobre a sua cabeça. Amém? Amém? Jesus pode. Olha só o terceiro presente. Jesus pode colocar sobre você um manto de louvor. Ele fala, troque. Jesus veio para trocar
ao invés de um espírito abatido, colocar em você um manto de louvor. Quem que quer trocar um coração abatido pelo manto de louvor? Gente, maravilhoso! Isso tudo pela graça de Deus. Eu lembro de uma das manhãs mais tristes desse ano que eu tive. Eu estava tão aflito. Eu não sabia o que fazer na situação que eu me encontrava. E eu lembro que eu sentei na mesa do café da manhã para tomar café com a minha família. E eu estava triste aquele dia. Triste. Desolado, angustiado. E eu lembro que, de repente, sentado ali naquela mesa de café, brotou um louvor na minha boca. E não era um louvor que eu costumava cantar. Não tinha essa música no meu repertório, na minha playlist do Spotify. Não tinha. Deus colocou na minha boca, levanta um aleluia. Né? E eu comecei a cantar aquela música na mesa do café da manhã. Levanta um aleluia na presença do inimigo. E ali Deus começou a ministrar no meu coração aquela canção. Aquilo foi literalmente o manto de louvor que Jesus colocou sobre a minha vida no momento que eu mais precisava. Se você precisa, nesse Natal, de receber de Jesus essa coroa, esse óleo, esse manto, ele está à disposição, ele está disponível. Porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para quê, gente? Para restaurar você. Para restaurar você. Mas lembre do seguinte, se eu coloco essa mensagem só dessa forma, parece muito egocêntrico, né? Que nós estamos no centro. Não é isso que eu quis dar de interpretação. Jesus nasceu com o propósito de restaurar o mundo ao seu redor. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que Jesus nasceu. Esse é o propósito do Natal. Esse é o sentido do Natal. Ele nasceu para restaurar a humanidade no propósito de Deus. Tem um projeto no Parolim que eu gosto muito desse projeto. A gente chama de Missão Catador. Me permita compartilhar. Ele nasceu um pouquinho mais de um ano, esse projeto. E ele está baseado numa outra promessa de restauração da vinda de Jesus, que é Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Se você quiser abrir esse texto, você pode, para conferir. Mas deixa eu te explicar um pouquinho da realidade do Parolim. O Parolim é uma comunidade que algo em torno de 70% a 80% daquela comunidade trabalha com a reciclagem. Tá? Isso são estimativas extraoficiais, tá? Não são números oficiais, mas é perceptível que você vê a grande gama daquela comunidade envolvida com a reciclagem. Nós temos algo em torno de 50 cooperativas de catadores de papel ali no Parolim. E olhando para essa realidade, um diácono da nossa igreja, que foi ordenado diácono esse ano, Márcio Vieira, ele começou um projeto evangelístico, um projeto missionário, há mais ou menos um ano e meio atrás, onde nós vamos toda semana nessas cooperativas de papel e nós oramos. Nós chegamos lá, fazemos um mini culto, uma mini célula, onde nós oramos por eles, pregamos a palavra e convidamos eles para estarem conosco na igreja. Nós chamamos esse projeto de Missão Catador. Agora eu tenho que te explicar o nome porque o nome é bíblico também. Nós estávamos recebendo o pastor Pedro do Borel, ali no Parolim, né, para um treinamento, e ele falou para mim: você sabia que Jesus foi o primeiro reciclador do mundo? Eu falei assim: você tem que me explicar, eu não entendi. Como assim Jesus foi o primeiro reciclador? Ele abriu a Bíblia em Isaías 53, 4, e ele leu esse texto para mim. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aí ele falou: Daniel, põe no singular. Jesus levou a minha dor. Jesus foi o primeiro catador. Então, Jesus é aquele que recicla o lixo que está dentro de nós. Toda coisa, toda mazela, tudo aquilo que o diabo tentou fazer para destruir a imagem de Deus, o propósito de Deus em nós. Jesus é aquele que vem, tira aquele lixo para fora e põe algo lindo no lugar. Jesus é o primeiro reciclador, ele é o catador, ele cata a sua dor. E nós saímos no Parolim toda semana para poder pregar essa boa nova, Missão Catador, um Jesus que está aqui catando a nossa dor, reciclando a nossa história, restaurando o propósito de Deus na nossa vida. Tem algumas fotos aí do Missão Catador, se puderem colocar, me ajudariam nesse momento, só para que a igreja possa conhecer também. Esse daqui é o nosso propósito para o ano que vem.
Nós estamos já em mais da metade das cooperativas de papel do Parolim. Nós queremos chegar em todas no ano que vem, com a graça do Senhor Jesus. Queremos também começar a interagir com os catadores individuais. Tem centenas de catadores que não estão ligados nessa cooperativa, mas que reciclam pela cidade e façam isso de forma individual. Então, nós queremos fazer um carrinho evangelístico. Estamos ali preparando, já compramos o carrinho, agora precisamos equipá-lo. E nós queremos ter ali material evangelístico, ter uma caixa de som para a gente poder pregar o evangelho na rua. A gente poder ali ter coisas de conserto para, se uma roda quebrar, alguma coisa acontecer, a gente poder fazer um reparo ali nos carrinhos dos recicladores. Esse é o próximo passo da Missão Catador. Se você quiser saber mais desse projeto, escreve para o nosso e-mail, campusparolim@pibcuritiba.org.br. Mas por que eu estou contando isso? Isso é uma forma que a nossa igreja está olhando o seu entorno e procurando restaurar o propósito e a imagem de Deus no Parolim. Jesus é o rei do Parolim. Ele é o dono de toda Curitiba. Ele é o dono do Brasil e do mundo. E nós, como missionários, como servos de Deus, nós vamos, em nome dele, restaurar todo o bom propósito dele nos lugares que ele nos colocar. Ser sal e ser luz por onde nós passarmos. Por isso que essa mensagem de Natal, ela tem uma aplicação na nossa vida. Porque aquilo que foi o propósito do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus precisa de alguma forma ser o meu propósito de vida. Precisa ser o seu propósito de vida. Você precisa se apropriar dessa missão de Jesus, porque nós fomos chamados para pregar essas boas novas por onde a gente passar. A gente foi chamado para levar pessoas até Jesus. Aquele texto de Mateus 11, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Nós levamos pessoas até Jesus. É Ele que restaura, é Ele que cura. Qual é a minha, a sua missão? É aquela que Jesus nos confiou quando Ele estava subindo aos céus, glorificado. Ele falou, vão por todo o mundo, façam discípulos, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Nós temos uma missão, nós temos um propósito de vida. Se a sua vida está vazia, sem propósito, olha, ao conhecer Jesus, a sua vida vai se encher de propósito, se encher de esperança, sentido de vida. Seja qual for a fase da sua vida, você tem uma missão. Qual é a sua missão? Eu te convido a você se colocar nesse texto de Isaías 61. Você precisa se apropriar dele e completar essa frase. Eu agora no começo do ano, eu já agendei 2 dias que eu vou fazer o meu retiro de oração. Eu sempre gosto no começo do ano de fazer um tempo especial na presença de Deus. E a primeira coisa que eu vou responder é Isaías 61, 1 para mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para... Como é que você responderia essa? Como é que você continuaria essa frase? Se você é filho, filha de Deus, o Espírito do Senhor está sobre você. Para qual propósito? Para qual missão? O que Ele está fazendo ao seu redor? Fique atento. Talvez hoje, na ceia de Natal, você tenha uma oportunidade para compartilhar esse propósito de esperança. Fique atento. Talvez amanhã, no almoço em família, você tenha essa oportunidade. No seu condomínio, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Onde Deus te colocar, nós precisamos copiar Jesus na sua missão. O propósito dele se torna o meu propósito. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O propósito dele se torna o meu propósito. Portanto, você pode e deve se apropriar desse texto de Isaías 61 e falar, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me levou a pregar as palavras aos pobres, para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, colocar em liberdade aqueles que estão cativos. Deus quer usar você, Ele quer usar a sua vida. Aqui está uma excelente forma que a nossa igreja usa para cumprir esse propósito em grupo, em coletividade, que é a missão da célula. Você já participa de uma célula? Quem sabe você agora no final do ano, você pode falar assim, Senhor, eu quero participar de uma célula. Se isso não é uma realidade para você ainda, o ano que vem, você começar com esse propósito, é um pequeno grupo da nossa igreja, que se reúne toda semana para compartilhar vida e missão. Nós caminhamos durante o ano juntos, podendo ministrar um na vida do outro, cuidar um do outro, orar um pelo outro, aplicar a esse uns aos outros que a Bíblia tem. Todos esses mandamentos de uns aos outros. No ambiente da célula, é um ambiente onde você pode viver isso. Quem sabe Deus vai te desafiar ano que vem para você se tornar um líder de célula.
Você abrir a sua casa para uma célula. Você abrir a casa para que você possa discipular pessoas, acolher pessoas e assim fazer a missão de Jesus a sua missão de vida. Caminhar nos propósitos de Deus. Viver tudo aquilo que Deus tem para você. A mensagem do Natal, o sentido do Natal, o propósito do Natal é esse revelado nas Escrituras. Jesus veio restaurar você. Jesus veio restaurar o mundo ao nosso redor. Jesus veio te dar um propósito pelo qual viver e morrer para a glória dele. Aleluia, aleluia. Eu quero pedir aqui a ajuda dos nossos irmãos do louvor aqui. Eu quero pedir também a ajuda dos pastores, ministros, diáconos que estão aqui, que possam ficar aqui na frente junto comigo. Eu quero fazer uma oportunidade, dar a você uma oportunidade de você responder a essa mensagem espiritual. Quero te convidar a você se colocar de pé no seu lugar nesse momento. Toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, toda vez que é oferecido a você presentes, é falta de educação você dizer não ou não responder nada, não é verdade? Foi oferecido a você 3 presentes maravilhosos aqui. Uma coroa, um óleo da alegria e um manto de louvor. Você tem o privilégio, a oportunidade de responder a essa mensagem do Natal, a esse sentido do Natal e falar assim: Jesus, eu preciso disso. Meu Natal estava vazio antes de ouvir essa mensagem. Eu não sei como é que seria, pelas perdas, pelas dificuldades do ano. Mas você pode sair daqui cheio dessa paz, dessa alegria, dessa esperança, desse amor que a gente acabou de falar. Eu quero te desafiar, te convidar a você colocar a sua vida aos pés de Jesus. A você falar: Senhor, eu preciso de um ano de jubileu na minha vida. Eu preciso de tudo de novo, gente. Eu perdi tudo, Jesus. Eu preciso de um recomeço. Me ajuda. Eu creio que se você com fé clamar ao Senhor, o Natal de 2023 será um dia de recomeço na sua vida, em nome de Jesus. E nós estamos aqui como pastores, diáconos, obreiros, porque nós queremos orar com você. Queremos te acolher. Queremos te dar boas-vindas a essa família espiritual. Queremos aqui pedir para que Deus possa derramar esse óleo da alegria, essa coroa na sua cabeça, esse manto de louvor. Queremos abençoar a sua vida. E se é seu desejo, vir receber uma oração. Se é seu desejo, vir aqui e fazer um compromisso, um pacto, falar assim: eu quero marcar essa manhã. Não, foi impactante demais. Aquilo que Deus falou no meu coração, Ele me desafiou. Eu estou sentindo meu coração palpitar. Isso é o Espírito Santo de Deus movendo você, meu irmão, minha irmã. Talvez isso seja novidade para você. Talvez você nunca sentiu isso antes. Você vai começar a sentir isso todo dia em nome de Jesus. É maravilhoso. Uma paz, uma alegria que você não consegue expressar. Mas que eu quero te convidar durante essa canção. Se é seu desejo, você vem aqui na frente receber uma oração. Você se coloca aqui na presença de Deus e você fala assim: Senhor, eu preciso desse recomeço, desse ano de jubileu, dessa coroa, desse óleo da alegria, desse manto de louvor. Venha, em nome de Jesus. Responda a essa mensagem, colocando a sua vida, colocando-se na presença de Deus. E que esse Natal possa ser um Natal de um recomeço na sua história. Em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor. E se é seu desejo, venha nesse momento. Entregue-se ao Senhor. Coloque a sua vida aos pés do Cristo Todo-Poderoso. Eu quero orar por você nesse momento, pedir a bênção de Deus. Nós, os pastores, diáconos, líderes, continuaremos aqui. Se você precisar de uma oração aqui, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, o Senhor é o sentido do Natal. O propósito foi nos restaurar esse mundo caído, quebrado, Senhor. Nos dá propósito de vida, salvação, cura, restauração, libertação. Nós te louvamos, Deus, porque estamos aqui para celebrar essa grande obra do Natal. Senhor, põe em todos aqueles que estão com cinzas na cabeça uma coroa, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, colocando o seu coração diante de Ti, recebendo o Senhor como o único suficiente Salvador, depositando a sua fé e esperança em Jesus. Senhor, coroa-os, ó Pai, como filhos e filhas do Rei. Senhor, aqueles que estão abatidos aqui,
que já são filhos e filhas teus. Mas, Senhor, vieram as lutas, as dificuldades. Relembra, Deus, que eles carregam uma coroa na sua cabeça, porque são filhos e filhas do Rei. E que o Senhor renove a alegria, Pai. Ponha, Deus, sobre cada cabeça aqui, Senhor, o óleo da alegria, em vez do pranto, Senhor. Que haja esse renovo do Teu Espírito, esse toque do Teu Espírito nesse momento, trazendo a alegria, trazendo o óleo, trazendo a graça, trazendo o perfume, trazendo a restauração, trazendo a esperança. Onde há pranto, que haja contentamento, que haja alegria, Senhor. E, Senhor, coloca ao nosso redor, Senhor, um manto de louvor, ao invés de um coração deprimido. Senhor, abençoa assim a Tua igreja, abençoa assim os Teus filhos, abençoa esse dia do Natal, que ele possa começar com essas marcas de um presente da graça de Deus sobre a nossa vida. Que possamos ir com essa esperança, com essa renovação para a nossa casa, para as celebrações de Natal, para o nosso ano novo que está a chegar. Que o Senhor, ó Pai, possa colocar sobre nós a sua imagem e semelhança, restituir todo o bom propósito do Senhor, e que possamos ver o milagre do Senhor chegar na nossa casa e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, um Feliz Natal.